Fala, jovens, beleza? Então nesse vídeo eu vou fazer um review do kit da Dumont, é o kit Start, tá à venda lá no nosso site, e a gente usa no curso de robótica online e nas aulas presenciais. É um kit de eletrônica básica, então essa é a visão geral do kit. Todo o kit vai com duas baterias, cada bateria vai ter 3 volts. Eu vou usar aqui um dispositivo, que é o que a gente usa para testar antes de mandar para vocês, na opção de volts, polo positivo no fio vermelho, polo negativo no fio preto. Então tá marcando 3,09 volt, beleza? Essa peça do kit eu sei que tá funcionando. Vamos medir essa segunda pilha aqui. 3,08, beleza. Então, desse kit aqui, as baterias estão ok. Agora, cocadas, a gente vai medir essa pecinha aqui, ó, que é uma extensão, certo? Elas são 2 terminais e elas servem para a gente emendar os circuitos. Como que eles funcionam? Eles são fios. Esse conector aqui está conectado nesse lado aqui, beleza? Então, ó, é como se fosse um fio aqui, ó. Para testar isso aqui, a gente precisa testar a continuidade do componente. Ou seja, eu preciso ver se essa perninha está ligando nessa perninha aqui, beleza? E ela não pode estar ligando em nenhuma das outras duas. Para testar a continuidade, a gente coloca aqui na opção de buzina do voltímetro. Vamos testar primeiro esse aqui. Como eles estão apitando, significa que tem continuidade, que tem uma ligação entre os dois. Aí eu testo com os outros dois e não pode apitar. Show! Então os 4 jumpers aqui, os conectores estão funcionando. Então, para testar o resistor, a gente coloca aqui na escala de resistência. Eu vou colocar aqui na resistência 2000. Esse é o resistor. Eu vou colocar o multímetro aqui, ó. Ele é vendido como um resistor de 1000 ohms. Só que como ele tem uma tolerância, normalmente ele fica entre 950 e 1050. E esse aqui é o outro resistor, também é para ficar nesse valor. Então os dois resistores, ok. Agora a gente vai testar o push button. Push button é esse dispositivo aqui, é um botão. E para testar o push button, a gente pode testar ou no modo resistência ou no modo continuidade. Se for no modo resistência, a gente coloca ele aqui, ó, nos dois terminais e aperta. Se a resistência for para 0, significa que o push button apertado virou um fio. A resistência de um fio é perto de 0. E se eu soltar, a resistência tem que ir para o infinito. Foi para o infinito, tá vendo? Se eu usar o multímetro no modo continuidade, quando eu apertar é para ele apitar. Então o push button está funcionando, o outro push button, vou apertar. Tá vendo que a resistência ali foi para 0 e ele apita também. Enquanto eu estiver segurando o botão, ele vai apitar. Porque quando ele estiver apertado, ele é um fio, quando ele está solto, a resistência vai para o infinito. Os push button estão funcionando bonitinho. Agora a gente vai testar o botão de liga e desliga. Esse botão de liga e desliga é da versão nova do kit. E ele funciona exatamente do mesmo jeito do push button, porém ele é toggle. O que significa isso? Se eu apertar uma vez, ele segura o estado que ele está. E agora eu vou ligar ele. A resistência aqui foi para 0, muito perto de 0. E com ele desligado vai para o infinito. O botão de liga e desliga funcionando. Agora a gente vai testar o potenciômetro, que é esse dispositivo aqui, ó. Ele é um resistor que varia. Então eu vou colocar em resistência. O potenciômetro do kit tem 10.000 ohms. 1000 a gente representa por K, então ele tem 10K ohms. E aí eu coloco aqui na escala de 20.000 e eu vou colocar aqui nos terminais. E a resistência que ele está medindo é 9.500 ohms. Eu vou girar aqui, vou tentar ajustar ele para ser um resistor de 5.000 ohms. Aí, beleza. Então eu consegui ajustar o valor dele aqui para ser 5.000 ohms. O que significa isso? É o equivalente a eu pegar 5 resistores desse e ligar em série, beleza? Então é um resistor coringa. E a gente pode usar ele como sensor analógico também. Show? Então esse é o potenciômetro e está funcionando muito bem. Eu posso girar o valor de luz, que também é um resistor. Ele se chama LDR. É um resistor que varia com a luz. É Light Dependent Resistor em inglês, por isso é LDR. E eu vou deixar aqui também para medir resistência. Então eu vou colocar aqui, ó, os meus terminais do multímetro para medir. Então ele está medindo 2.000 ohms, certo? E agora eu vou colocar o meu dedo em cima dele para esconder a luz dele e deixar ele no escuro. Olha que interessante, ó. Só estou fazendo sombra, eu nem encostei meu dedo nele, ó.
Tá vendo que a resistência dele está aumentando? Agora eu vou apertar ele aqui para esconder toda a luz. A resistência dele passou de 20.000 ohms. Eu vou mudar a escala aqui para 200.000, certo? Então ele está medindo 2.000 agora. Tampei ele aqui. Ele foi para 28.000. Quanto mais luz ele recebe, menor a resistência dele. Eu vou colocar ele bem encostado no LED aqui. Vocês vão ver que a resistência dele vai baixar bastante, ó. Então a resistência dele baixou para 230. Muito útil, é um sensor analógico também, a gente vai usar ele. No nosso kit vão 3 tipos de LED. Vai um LED verde, o amarelo e o vermelho. Porque um dos projetos que a gente vai fazer é um sinaleiro inteligente. Alguns kits vão com LEDs transparentes, que são LEDs de alto brilho. Bom, mas para conseguir testar o LED com as baterias, a gente vai precisar dos jumpers. E a gente tem 2 tipos de jumper no nosso kit. O primeiro tipo é o tipo macho-macho e o conector do tipo modu para macho. Então eu vou pegar os jumpers aqui. Para testar o jumper, a gente pode testar a resistência, porque a resistência de um fio tem que ser perto de zero. Vou colocar aqui um terminal e o outro na outra ponta. E agora eu vou testar todos. Beleza, todos os jumpers macho desse kit estão funcionando. Agora é o seguinte, a gente vai ligar o LED. Para ligar o LED tem um polo positivo e um polo negativo. Então eu vou ter que conectar o fio vermelho da pilha aqui no lado do resistor. Para isso, eu vou apresentar para vocês mais um dispositivo que vai no kit de vocês, que é a chave Phillips ou a chave de fenda, que ela é as duas em uma. Ó. Se você puxar aqui, você pode inverter e ela vira uma chave Phillips. E a gente vai usar a chave Phillips. Vamos abrir uma das perninhas do LED aqui. Se você nunca fez isso, não se assuste. A gente tem no curso de robótica online lá, a gente tem o passo a passo de cada uma dessas montagens, tá? E quando eu conectar aqui no polo negativo, o LED vai acender. Beleza? Então esse é um LED de alto brilho verde. Deixa eu apagar a luz aqui para vocês verem melhor. Então ele é um LED verde. Ele brilha bem forte, consome bastante bateria. Para testar o LED amarelo, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou soltar o LED verde. Uma das vantagens do nosso kit é que vocês não precisam soldar nada. É por isso que a gente usa sistema de parafuso e tal. E é uma patente da Dumont, olha que chique. E acendeu o LED amarelo. Vou apagar a luz para vocês conseguirem ver. O LED amarelo brilha um pouco mais fraco, porque a tecnologia dele é um pouco diferente da dos LEDs de alto brilho, porém ele consome menos bateria. E eu vou testar o LED vermelho. O LED vermelho também funciona, cocadas, olha lá. E agora a gente vai testar um dos componentes, que é um dos que eu mais gosto, que é o motor. É um motor de engrenagens, beleza? Esse motor tem uma rotação para 3 volts de aproximadamente 97 rotações por minuto. Então vou conectar os terminais do motor aqui nessa bateria. E o nosso motor está girando. Mas professor, como é que eu vou saber se está girando? Não consigo ver no vídeo. No kit vai também uma rodinha dessas, ó. E aí você pode desligar o seu motor, colocar uma rodinha e montar o seu motor de novo. Não esqueçam de parafusar, tá? Porque às vezes se você não parafusa dá mau contato. Não precisa, para parafusar não precisa apertar muito, só encostar. Porque se apertar muito você vai acabar espanando o parafuso. E tá lá, ó, jovens. Motorzinho funcionando, girando no sentido anti-horário. Agora tem mais um componente, que é o voltímetro, que é esse dispositivo aqui, ó. Esse dispositivo, ele só mede volts, e ele só mede volts acima de 2,5. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa pilha aqui, e eu vou colocar o polo positivo do meu voltímetro, ou seja, o fio vermelho do voltímetro, no polo positivo da pilha. Parafusa. Polo negativo você coloca no fio preto da pilha, que é o negativo. Parafusa. E ele vai mostrar aqui quantos volts essa pilha tem. Essa pilha aqui tem, deixa eu apagar a luz para vocês verem melhor, 2,95 volts. A gente vai usar bastante para medir a queda de tensão e tal. E se você ligar invertido, ele não mede, tá? Porque aí você vai estar medindo uma tensão negativa, ó. Olha que interessante. Desse lado aqui, eu tenho 2,9 volts. Se eu trocar, ó, eu vou inverter o preto com o vermelho.
eu tenho -2. Aí não consigo medir com o voltímetro, por isso que tem o lado certo. Então todos os componentes eletrônicos do nosso kit funcionam. Estão testadinhos, está bem legal. Dá para fazer muita coisa com isso. Porque o mais importante, na verdade, desse kit, ele explica os conceitos essenciais da eletrônica. E aí, quando você for trabalhar na NASA e fazer um foguete, você vai ver que os conceitos são os mesmos. Que o interruptor, aqui ou no espaço, ou onde você quiser criar o seu projeto, você vai ver que é igual. Entendendo esses conceitos básicos, as possibilidades são infinitas. E agora eu vou apresentar para vocês a estrela do kit, que é o Arduino. O Arduino é essa plaquinha verde e ele vai com essa basezinha feita na impressora 3D. Essa base serve para deixar ele em pezinho. Ele é um microcontrolador. Pode pensar nele como se ele fosse um computador minúsculo, um computador desse tamanho aqui, ó. Como que o Arduino funciona? Ele tem 30 pinos. E esses pinos são de entrada ou saída. Por exemplo, imagina que eu quero ligar um LED. Eu ligo o LED aqui no pino 8, por exemplo. E eu falo assim, Arduino, eu escrevo lá na programação. Arduino, eu quero que meio-dia você ligue o pino 8 para acender o LED. Para avisar alguém que é meio-dia, sabe? Enfim, as possibilidades são infinitas. Ou eu posso, de repente, colocar aqui um gatilho. Quando o meu sensor de luz disser que está escuro, aí ele liga o LED que está aqui no pino 8. Junto com o Arduino, para a gente conseguir conectar o Arduino no computador, vai esse cabo USB. Então você conecta aqui e aí você consegue ligar o Arduino no cabo USB do seu computador, beleza? E eu vou ligar ele aqui no meu computador. Quando você liga ele, ele vai acender uma luzinha aqui em cima. E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para carregar um programa para a memória do Arduino. Bom, então a gente vai fazer o seguinte, cocadas. Acessem o site da Dumont, www.escoladumont.com.br. Isso tudo tem que ser feito pelo computador, tá? Não tem como instalar o programa do Arduino no celular. Aí você vai descer aqui no site da Dumont. E aqui tem um botão chamado Instaladores. Pode clicar nele. E a gente vem para essa tela aqui, que é a tela com os programas que a gente normalmente usa na Dumont, tá? Então a gente tentou deixar tudo o mais facilitado possível. Vem aqui e clica nesse botão grande aqui que você vai baixar o arquivo do Arduino e você vai ser encaminhado para essa página. Nessa página aqui, você seleciona a versão do Windows que você está usando. Por exemplo, eu estou usando uma versão do Windows 10, então é o Windows 7 ou superior. Aí clica nesse botão e pode clicar aqui ó, em Just Download. 43 milhões de pessoas baixaram o Arduino desde 2015. E ele vai baixar um arquivo aqui, ó. Quando ele terminar de baixar, você clica nele e instala. É bem simplesinho, é só instalar. Depois disso, você precisa voltar aqui no site da Dumont, escoladumont.com.br/instaladores. Clica agora nesse ícone menor aqui do lado, que é o ícone do driver. Então clica nele e aí ele vai baixar um arquivo, um executável automaticamente. Aí você executa esse arquivo e instala porque é um driver que vai fazer o computador reconhecer esse Arduino. Bom, depois de tudo instalado, vai aparecer um ícone para vocês, igual esse aqui, ó, que é o Arduino. Dá 2 cliques nele. Essa aqui é a IDE do Arduino, que é o Ambiente de Desenvolvimento Integrado, que é basicamente um bloco de notas onde a gente pode escrever os códigos. Esse código que está aparecendo aqui, por exemplo, é o código do Blink. Ele acende o LED por 1 segundo, depois ele apaga o LED por 1 segundo. Então, para ver o código, você pode descer aqui, ó. Não se preocupem com o código agora, tá? Esse programa já vem pronto para a gente testar. Se não abrir esse programa, você pode vir aqui, ó, Arquivo, Exemplos, Basics, e pode vir em Blink, beleza? Que vai abrir exatamente esse arquivo aqui. Agora a gente vai gravar esse código na memória do Arduino. Para fazer isso, a gente vem aqui em Ferramentas. Vamos selecionar aqui, ó, placa Arduino Nano, que é o tipo do Arduino que a gente está usando, beleza? Aí volta aqui em Ferramentas. Processador é o Old Bootloader, beleza? Então a gente está usando uma versão antiga do processador. Essa versão é a versão 2019. Talvez, quando você estiver vendo esse vídeo, a gente já esteja usando a versão 328P. Então, se não funcionar desse jeito, você testa com o outro processador. Aí você vem aqui em Ferramentas, e se deu tudo certo com a instalação do driver, ele vai reconhecer aqui com o nome de uma porta. No meu caso, o Arduino está conectado na porta 3. Show?
Aí a gente vai clicar aqui, ó, nessa flechinha de carregar. Ele vai compilar o nosso código, ou seja, vai transformar esse monte de frase em zeros e uns e gravar na memória do Arduino, beleza? Como um bom computador, o Arduino tem uma memória. Então, tá carregado, aparece a mensagem aqui de thank you, beleza? Então agora o nosso Arduino vai ter um LED, que é o LED que está ligado na placa, piscando. Vamos voltar para a bancada para ver se isso é verdade. Então, estamos aqui na bancada, aquele código que fazia um LED piscar, está funcionando, ó. O LED fica aceso 1 segundo e apaga. 1 segundo apagado. Então, esse é o kit da Dumont. Dá pra gente fazer muita coisa, muita coisa com ele. Quem precisar fazer projetos mais complexos, lá no site da Dumont tem outros projetos, aí tem outros componentes, outros tipos de motor, outros sensores, peças impressas em 3D e tal, você pode comprar no site da Dumont. Não tenha medo de testar, de errar. Se alguma peça estragar, me avisa que a gente troca, sem nenhum custo, a gente leva a peça nova para você e traz a peça antiga para consertar. E é isso. Valeu, falou, até a próxima, meus amigos!